Então tá. Bora agora falar sobre a primeira impressão que fica aí do Wagner Mancini no comando do Goiás. Olha, mexeu mal no segundo tempo. Não vou dizer que não funcionou, né? Essa é a verdade. Mas eu não vou julgar, volto a dizer, as escolhas do Mancini em colocar um Goiás que estava 2-0 no placar, mais ofensivo com o Regis e Galhardo, né? Que são dois dos seus jogadores, pelo menos em teoria, melhores, tecnicamente falando. Mas não funcionou. Porém, se a gente pegar uma escalação de um ataque que ainda não tinha jogado junto nessa temporada, com o Matheus Gonçalves, com o Wellington e também, né, com o Ângelo Rodrigues, o Goiás criou até que muita chance, né? O meio de campo também não tinha, o meio de campo não tinha um entrosamento muito grande, ou seja, a primeira vez também jogando com o Luiz Henrique, Natan e Luiz Henrique e o Natan junto com, acabei fugindo o outro nome agora. Foi uma escalação do Goiás com o Rafael Gava, que gerava desconfiança, mas não, né? Eu acho que a postura do Goiás ela foi sim muito interessante naqueles primeiros 12, 15 minutos até o time cansar. Porque marcou alto, essa é uma característica do Mancini, sempre os seus times, igual eu falei no vídeo de análise da contratação, são times que jogam e deixam jogar. Hoje, por exemplo, o Goiás acertou só 2 vezes em direção ao gol, mas teve 12 arremates, enquanto o São Paulo também teve 7 finalizações. Considerando que é um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro, né, um São Paulo que é um dos maiores clubes aqui do Brasil, a gente tem que sim considerar essa estreia do Mancini como positiva, tá? O Goiás não enfrentou qualquer adversário. Tudo bem, tem a eliminação, né, nenhum técnico quer ser eliminado, né, no primeiro jogo, principalmente se tratando assim de cartão de visitas, né? Óbvio que classificar é melhor, vencer, só que a postura do Goiás ela já dá uma esperança para o torcedor de que algo diferente está sendo feito, né? De que algo pode ser melhorado no Goiás em termos de espírito de equipe. O próprio Lucas Andrino comentou isso na sua apresentação, na sua coletiva, né, que ele acabou dando depois da demissão do Márcio Zanardi. Então, essa é uma impressão interessante do Wagner Mancini, nesse esquema onde os jogadores marcam muito alto, né? Depois o Goiás acaba recuando, mas aquela marcação em bloco, ela é muito interessante de se ver, né? Um Goiás que espetou ali muitas vezes com o Sander, com o Wellington, com o Natan, com o Rafael Gava, então recuperava a bola de um time que é muito bom igual o São Paulo, no meio de campo com muita facilidade. Além disso, o que mais eu posso destacar? Muitas tabelas rápidas do Goiás com o Rafael Gava, e eu comentei isso também no vídeo que eu gravei sobre o Mancini. 2 jogadores que, no meu entendimento, eu coloco um terceiro agora, que vão sim ganhar espaço com o Mancini, pela característica, é o Ângelo Rodrigues, de fazer aquele pivô, segurar aquela bola. O Rafael Gava, porque é um jogador que consegue inverter bem as bolas. Acho que hoje jogou um pouquinho melhor o Gava, mas ainda está devendo. E o Wellington, né? O Wellington com essa característica de trazer para dentro um jogador habilidoso, rápido, canhoto. Eu acho que são 3 jogadores que, no meu entendimento, podem sim ser peças fundamentais para o Wagner Mancini no decorrer dessa segunda. Então, eu penso assim, o Goiás ele melhorou, tá? O Goiás ele evoluiu, se a gente comparar os outros jogos. É um Goiás com uma postura diferente, tá aí a importância. Por isso que eu cobrava tanto o Goiás de demitir o Márcio Zanardi, de buscar qualquer outro nome no mercado. Podia ser o pior nome. Ainda assim, eu concordaria, porque parecia que o ambiente estava perdido, né? Igual eu falei, o Andrino cobrou isso também, dessa atitude dos jogadores. Acho que hoje a atitude foi melhor. Os jogadores mais experientes, atentos no jogo, o David Braz, o Messias, o Sander, né? Acho que o Messias fez uma partidaça hoje, inclusive. O Galhardo, desses experientes, foi o que deixou a desejar. Só que é um Goiás que tem se alguma coisa a evoluir ainda. Acho que hoje, pela partida, o Matheus Gonçalves deve ganhar a posição. O Wellington também, né, permanecendo como titular, só que falta ainda essa peça diferenciada pelos lados do campo, um jogador com boa capacidade de finalização, em direção ao gol, saindo das beiradas. Acho que isso ainda está faltando e eu, sendo diretor do Goiás, eu buscaria essa peça urgentemente. No mais, foi um Mancini que teve coragem, tá? Ele teve coragem. Por quê? Porque ele poderia utilizar muito bem aquele argumento de que assim, é o primeiro jogo, vou jogar por uma bola, vou tentar não perder de muito feio aqui, né? Poderia ser muito bem isso, tá? Um Goiás recuado, um 0-0, empatamos com o time de Série A. Né? Se pegar o argumento, não é falho. Só que não, tá? O Goiás ele se expôs, ele correu risco, não funcionou com o Galhardo, né? Acho que não funcionou as mexidas, saindo o Gava e o Luiz Henrique
para entrar o Regis e o Galhardo, mas foi uma tentativa. Tanto é que o Goiás até criou uma baita oportunidade com o Ângelo Rodrigues, uma bola que sai do Wellington, chega ali no meio de campo no Regis, né? E ele espeta para pro Ângelo Rodrigues, né? Que acaba finalizando mal. Acho que no saldo geral o Goiás faltou sim experiência, tá? Nesse jogo, nessas oitavas de Copa do Brasil. Tanto de não ter segurado 1-0 lá, né, no Morumbi, quanto também de hoje não ter feito o gol cedo. Como eu falei, se o Goiás abre o placar hoje cedo, acho que tinha totais condições de fazer um 2-0. O São Paulo estava desmobilizado para esse jogo aqui na Serrinha. Peço até perdão pela minha voz, tá? Minha garganta de novo não tá legal. Amanhã provavelmente eu vou precisar ir no médico. Mas pelo menos deu pra falar aqui com vocês um pouquinho, tá? Pode deixar seu comentário, eu vou ler aqui alguma opinião de vocês também. Fato é que o Mancini ele já dá uma cara diferente pro Goiás. Um Goiás mais corajoso, um Goiás com mais toque de bola, marcando mais alto, saindo de pé em pé. No segundo tempo, abriu demais, acabou descaracterizando o time, mas vejo como natural, porque o Goiás precisava do resultado. Em uma partida comum, enfrentando um adversário mais frágil tecnicamente, o Goiás teria vencido, ou até mesmo se tivesse aproveitado as chances que teve hoje com o Matheus, com o Wellington perdendo aquele gol debaixo da trave, enfim. O Goiás vacilou, dava para ter ganhado pelo menos de 1-0, né? E até mesmo porque a gente está sentindo falta dos jogos grandes. E hoje, né, o Goiás pode sim ficar de fora tanto da Copa do Brasil do ano que vem, quanto principalmente da Série A. Então, assim, mais um ano sem jogar contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, sabe? Isso é ruim. O torcedor sente falta. Ah, mas é porque você só quer ver os grandes? Não, é porque a gente se acostumou com os jogos grandes também, tá? Isso é óbvio. Deixa eu só pegar minha água aqui. Comentário aqui, vamos retomar aqui, pode deixar a sua opinião. Ele comentou, a postura melhorou, mas o Mancini vai ter trabalho com alguns jogadores como o Galhardo, que está mal fisicamente e tecnicamente, e o auxiliar técnico Hever tem que trabalhar muito a defesa. Também acho que precisa, tá? Hoje já foi um Goiás, é bom a gente dizer, né? O Goiás vinha levando gol nos últimos 10 jogos, né? Você falou aí da defesa, ou a Minadib, é verdade. O Goiás vinha levando, e se eu não estiver enganado, foram 10 jogos em sequência, e 6 desses 10 jogos o Goiás levou 2 gols. Hoje passou ileso, contra o adversário de Série A, né? Acho que é um ponto pra gente destacar, mas precisa evoluir muito. O Reidner Souza, boa noite. Bom jogo do Goiás, faltou pontaria, mas entrosamento estava até bonito de ver. Mas foi bom de ver. Sim, o Reidner. Eu penso que foi sim uma postura interessante do Goiás e com bons toques de bola, né? Rápido, agilizando o jogo. Vamos ver, com mais entrosamento eu acho que o Mancini pode dar melhor cara para esse time também. O Cleiber Pereira, o Thiago Galhardo não pode ser titular. Ele tem que esquentar o banco. Ficando no banco de reservas, não tem condição física nenhuma para o jogo. Horrível. Eu também concordo, Cleiber. E não agregue e ainda está tumultuando, né? Isso não pode. O Wilker Alves, tivemos uma evolução, também acho. O Daniel Sodré, boa noite, Daniel. Também tem um amigo que tem esse sobrenome, tá? O Gabriel Sodré. Um abraço para ele, ele que inclusive me deu essa garrafinha aqui do Goiás, um presentão. Boa noite, Daniel. Se repetir essa vontade e garra dos primeiros 15 minutos, vamos subir. Só precisa caprichar na finalização. E é verdade, Daniel. E eu acho que falta qualidade desses pontas também, como eu falei. Acho que o Goiás precisa, sim, de um jogador mais decisivo pelos lados, igual, por exemplo, o Aleph Manga, tá? Não tô pedindo um Aleph Manga aqui não, mas um jogador com potencial, com capacidade de finalização, igual ele. O Gustavo Henrique, gostei da vontade, mas fiquei com medo. Eles mesmo querendo o jogo, deu para ver que o time é ruim, limitado. Sim, o Goiás tem suas limitações. Ainda mais um time que mudou de elenco basicamente 2 vezes na temporada e teve 3 técnicos. A vida de uma mão. Um abraço aí para ele. O Mancini abriu o meio de campo nas primeiras substituições. Começou mal, ao meu ver. Sim, é um ponto, tá? As primeiras mexidas, assim como o Zanardi, não funcionaram, né? Em termos de mudança no intervalo, enfim, no segundo tempo. Mas a escalação inicial foi surpreendente. Edson José, resumindo o assunto, fala a verdade. Não tem time nem para empatar com o Atlético Goianiense. Discordo, Edson. Discordo. Se o Goiás empatou com o São Paulo ganhou do Atlético aqui em Goiânia, né? E vai ganhar do Atlético no domingo também. Então, assim, acho que não. O Goiás venceria, o Atlético venceria, sei lá, talvez um Cuiabá, um Vitória, com muita dificuldade, mas acho que venceria aqui, tá?
Assim como venceu o Cuiabá, né? O São Paulo, o que ele fez com o Cuiabá? Acho que o São Paulo até perdeu pro Cuiabá esse ano.